Pode acender outra luz pra mim? Qual essa daqui? Uhum. Tá. Você quer que eu pegue uma... Já começou, você vai ficar falando? Olá! Olá! Sibeli, dá um oi aí pra te chamar. Oi, Fabiana. Oi, Dani. Vamos começar já de uma vez. Só aguardando ela aceitar. Teve mais... Olá! Oi, Sibeli. Já vi que tá frio aí, hein? Bastante. Friópolis, né? Você tá me enxergando, tá, né? Aham. Você tá me enxergando também? Tô, só acabou de cair aqui, quase ninguém me enxergou. Tô só ajeitando. Vamos lá. Sibeli, obrigada por você. Vou falar um pouquinho de mim. Me chamo Vanessa, né? Sou próprio, trabalho com educação física. Vou ter que botar o fone de ouvido. Tá dando eco. Eu tinha botado um som ambiente aqui, eu vou ter que também baixar um pouco mais, para poder te ouvir melhor. Peraí. Peraí que eu vou botar o fone. Vou endireitar aí. Pronto. Fala, Mesquita. Prontinho. Que aí eu Acho posso que te fica ouvir melhor. Eita! Hoje o celular não tá dando certo. Pronto. Então vamos lá. Eu trabalho com educação física, né? Com handball. Meu tá dando eco, meu som. Tu tem fone aí? Oi? Tu tem fone de ouvido? Presta atenção em mim, Nicole. De ouvido, qualquer um. Quer dizer que tu tá de topzinho aí? É porque para mostrar o exercício tem que estar de top. Hoje não tá dando certo. Ontem não caiu uma vez. Oi, Fernando! Fernando! A Nicole tá no quarto. Pede a ela o fone de ouvido. Ó, já tá aqui, vou colocar. Ele que Ontem trouxe. não caiu uma vez o celular. Hoje já descansou 3 vezes. Olá. E agora? Vamos ver. Bem, faz diferença. Uhum. Começou a dar um eco aqui. Eu já tinha esquecido de botar o fone também. Vamos lá, espero que não tombe mais meu telefone. Fala um pouquinho de você, Sibeli. Também se cair, caiu. Ainda mais esses horários nobres, né? Quer dizer que nós estamos bem na fita. Bom, eu também sou formada em educação física e atualmente estou trabalhando com Pilates. Então, hoje, a gente vai estar falando mais do exercício dentro do Pilates aí, para o pessoal conhecer um pouquinho. A importância, né, do equilíbrio da mente e do corpo. E eu trouxe, depois no decorrer eu vou falar, até anotei aqui, sobre 2 artigos que falam sobre o perdão. E eles fizeram, né, a relação... Oi, Tiago, da certificação que faz comigo para a gente se formar em especialista da área funcional. Onde fala a relação com o perdão e quem pratica caso Pilates. Como é que teve, né? Como é que foi o resultado versus musculação, que é o treinamento de força, aeróbio e o grupo de controle. Mas depois, lá para frente,
a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Eu aposto que muita gente está curiosa em saber o que é o abdominal a vácuo, mas isso a gente espera um pouquinho, né? Aham. A gente agora tem que se organizar para ver como que a gente vai tratar dessa dinâmica aí. Mas eu acho que era legal você passar tudo o que você tem para passar, que aí depois eu dou sequência no abdominal, que você falou que ia fazer a respiração. Então a respiração já vai nos ajudar nesse movimento do abdominal a vácuo. Eu acho que vai ter algumas pessoas que vão saber, que já devem ter visto por aí. Vou fazer a respiração daqui a pouco, mas agora eu vou falar um pouquinho do que eu trabalho, né? Eu sou professora de educação física, como falei, tenho escolinhas de handball e em plena pandemia me deparei com uma situação de em casa, né? Como muita gente, como é que eu vou fazer com o handball em relação à aula e como é que eu vou fazer para me sobreviver financeiramente, né? Em relação ao handball, eu continuo entregando aula para os alunos no grupo que eu já tinha de WhatsApp, né? E me deparei através de você, onde você me enviou uma live do Sandor, né? Falando, onde ele estava conversando com o presidente do CREF de Brasília, né? A respeito de como é que ficaria a nossa área de educação física no contexto da pandemia, né? E ali eu vi aquela live e ele tinha falado alguma coisa que no dia seguinte ia falar sobre uma aluna que teve Covid, o que foi feito, né? E aí eu entrei nessa live para ver, foi aonde eu descobri, através dele, assim, uma possibilidade de eu me curar. Vanessa, se curar? Como assim? Para quem não sabe, eu tenho 44 anos e atualmente eu tomo 5 medicações, né? Para depressão, /ansiedade, faço tratamento para pulmão, né? Que eu já tive 3 pneumonias, pressão alta, colesterol alto, porque eu tenho uma carótida entupida, 20%. Poxa, mas como é que você teve isso tudo? Porque você sempre fez atividade física. Porque a minha parte mente adoeceu o meu corpo, né? É isso aí. E através dele eu vi uma possibilidade de eu me curar. Porque você nunca tentou, Vanessa? Inúmeras vezes tentei, inúmeras vezes já fiz terapia, já fiz outras coisas para tentar, mas nunca consegui. E através dele, na verdade, eu fui procurá-lo para ele me ajudar. E aí a gente conversou bastante, até fiz uma consulta funcional com ele. E através dessa consulta, que ele virou para mim e falou: poxa, Vanessa, se você está com problema de faturamento, por que você não faz a certificação também, que no caso se tornar ser um especialista na saúde funcional do equilíbrio corpo e mente? Foi onde eu fiz, né, a certificação. E eu me virei de cabeça para baixo porque, assim, eu me encontrei também numa possibilidade de me curar e de trabalhar numa área que eu me identifico muito. Como assim? É a área que eu acredito que não é só o corpo que a gente trabalha, a gente coloca também a mente. A gente que já fazia meditação há muito tempo, mas eu confesso que as minhas meditações, elas eram vazias. E agora elas têm um significado, né? Não sei, no momento, para mim, foi um momento que eu me identifiquei, que eu me achei. E para quem não sabe, o método SAFE, ele tem, você faz um check-up online gratuito, você tem um resultado, né? E o que a gente faz? A gente reprograma o estilo de vida da pessoa. E eu, assim que eu fiz o meu check-up, fui considerada Z3, sendo Z5 o nível mais alto da pirâmide. Em 45 dias, desde que eu comecei com as intervenções, eu estou uma Z5.
pequenas modificações, pequenas trocas de hábitos viciosos para hábitos virtuosos. Então, eu aqui falando da parte mente, como é que é importante, né, a gente identificar alguns fatores da parte mente. Não adianta só você treinar, porque só treinar eu sempre fiz e adoeci meu corpo, né? E aí, como eu falei, foi através da Cibele que eu achei o Sandor, né? E aí agora eu queria que você falasse um pouquinho de tudo que eu falei da área do Pilates, como é que você acha que se encaixa aí? Bom, eu queria pegar um gancho em algumas coisas que você falou. Na verdade, a gente já está num processo, né, Vanessa? A gente vem, acredito que a gente vem se ajudando já tem um tempo. A gente passou por situações semelhantes, né, que veio nos unir. E você já veio se preparando, é como se você estivesse na alfabetização, né? E agora você entrou no ensino fundamental dessa parte da meditação. Não quer dizer que eram meditações soltas. Você agora realmente encontrou aquele gatilho para conseguir se libertar realmente, né? E você sabe, eu fico vibrando por você, né? Eu te considero muito, eu lembro muito quando eu te conheci, que eu era sua estagiária de natação. E principalmente, eu trabalho com crianças especiais e eu aprendi a trabalhar com crianças especiais foi com você, né? Foi muito importante para mim a fase da Corpo e Água em Petrópolis. Para mim ainda é a maior academia de Petrópolis, principalmente pela equipe. Eu sinto muita saudade do pessoal, dos alunos, né? Dos professores. Foi uma escola maravilhosa para mim, né? E depois a gente ainda virou colega de trabalho também, dando aula de natação, que é um trabalho que eu também tenho todo o carinho, né? Então, é um processo que você está passando e que você está se permitindo isso. Se você tivesse se deixado bloquear, você não estava avançando. Não é que foi tão rápido assim para você elevar essa zona, como é que você fala? Z5, né? Foi porque, principalmente, você quis. É uma aceitação. Né? A gente tem que estar pronto para aquilo, é o momento certo. Você agora está no momento certo. E eu só vejo sucesso. Na verdade, eu sempre enxerguei sucesso em você, né? Pessoa atleta da seleção de handebol, mulher, feminina, que já viajou o mundo, cara. Isso é um exemplo grande para todos nós da área da educação física. Não deixe isso morrer, ensina pra gente também. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o Pilates. O Pilates, quando eu conheci, também foi através de uma professora na Corpo e Água, né, que foi a Karine. Não sei se você lembra da Karine. Ela começou a praticar e eu cresci os olhos assim, né? Eu falei, nossa, me fala. Aí ela falou que melhorou a flexibilidade. A Cacá. Melhorou a flexibilidade e principalmente o abdômen em pouco tempo. Então eu fiquei com aquele sonho de anos de ser instrutora de Pilates. Mas sempre foi um curso caríssimo, né? Eu fui morar em Portugal, toda vez eu me inscrevia para fazer, mas eu não tinha dinheiro para poder bancar. E quando apareceu foi quando eu já vim morar aqui no Espírito Santo, né? Eu moro agora em Serra, eu sou nômade, como diz a minha tia, né? Já morei em Vila Velha, já morei em Vitória e agora estou aqui, né? E aí eu conheci uma professora também maravilhosa. Eu sou, né, rodeada de anjos, que ela conseguiu abrir essas portas para mim e de maneira que eu pudesse pagar, né? E eu fiz o estágio, desde depois, já era profissional de educação física, formada há mais de 10 anos, tinha um bebê, eu fiz o curso e fazia os estágios, deixei de tirar férias para poder cumprir, que eram 100 horas de estágio, e cada dia que eu fazia o exercício que tem que praticar, né? Eu me apaixonava. Porque é exatamente isso. O Pilates conecta corpo, mente e alma. E te traz aquela melhora de dentro para fora. Né? É aquele amor à primeira vista mesmo. E eu sempre fui muito agitada. Né? As pessoas que me conhecem falam assim, Cibele é ligada no 220. Eu tenho o Fernando também, às vezes eu me queixo. Somos duas. Às vezes eu me queixo dele também, mas ele é minha cópia, não tem jeito, né? Ele desde a barriga ficou nessa agitação e eu acostumei ele dessa maneira, né? Então,
o Pilates conseguiu me acalmar, porque eu precisava fazer os exercícios, eu fazia até de olhos fechados para poder concentrar, porque tem uma etapazinha para a gente também poder fazer, que é a respiração, principalmente a diafragmática, né, que vai ter a ver com esse exercício de abdominal a vácuo. Tem a contrologia, né, que você tem que estar ali fazendo com controle total. Tem a fluidez, porque você faz o movimento, mas tem que manter a fluidez, tanto para o início quanto para o fim. Tem a ativação do core, que no Pilates a gente chama powerhouse, que é a casa de força, que é o que nos mantém sentado, em pé, né? Tem uma musculatura abdominal, tem uma musculatura que liga ao nosso quadril. É uma musculatura que a gente precisa estar trabalhando. Mesmo em pessoas acamadas, é um músculo essencial para a gente poder estar trabalhando. Então, tem todo esse conjunto. Imagina, você fazer isso tudo e ainda ter um exercício novo. Porque para quem já praticou musculação, quem já fez esporte, vem para o Pilates, vai pegar muita coisa diferente. Os aparelhos são diferentes, né? Quando a gente está em estúdio, mexe muito com as molas, né? Que aí cada mola, distanciamento, vai ter uma tração diferente. E a gente estuda muito a parte da física também. E totalmente diferente. Você senta, tem aparelho que você, ao sentar, você já sente essa ativação do powerhouse imediatamente. Então aquilo me domou. Falou, ó, aquela Cibele 220 agora vai ter que ficar calma para poder fazer o exercício. Então, por isso que tem ligado isso da meditação. A gente medita realmente praticando Pilates. É bem interessante. É só fazendo para poder sentir essa conexão, né? E eu estou fazendo lives também. Vou até aproveitar e fazer uma propaganda. As minhas lives são gratuitas. Quem agora que é seguidor da Vanessa, pode olhar no meu perfil, que é através de uma página que é do Centro Cultural Elisiário Rangel, que fica perto da minha casa. E quando acabar a pandemia, eu vou voltar com as aulas presenciais, mas pode estar participando com a gente lá toda segunda e quarta, às 19 horas. Que aí, com a prática, vocês vão poder entender um pouquinho qual é essa magia do Pilates. Eu espero encontrar vocês lá. Excelente dica, né? Que todo mundo que esteja nos escutando que assista uma live sua segunda e quarta e te acompanhe. Tiago, que estuda comigo na certificação, ele fez uma pergunta, só que já passou e passou batido. Depois, Tiago, se você puder perguntar de novo, tá? Cibele, eu queria aproveitar com esse gancho que você falou sobre Pilates, né? E o equilíbrio da mente e do corpo, e falar sobre um artigo do Struthers et al. Do Canadá, e de maio de 2017, onde eles fizeram com 105 estudantes, fizeram 2 estudos, né? Com 105 estudantes com 29 anos, o primeiro estudo. Tá? E aí eles dividiram em 4 grupos. O grupo controle, botaram um grupo para fazer trabalho de força e botaram outro grupo para fazer o trabalho aeróbio e outro grupo para fazer yoga pilates. Tá? Yoga e pilates. E eles fizeram apenas nesse grupo, 4 perguntas, onde você teria que colocar ou um número classificando. Perguntaram só assim, se você nunca perdoa, você respondia número 1. Se você pode perdoar, número 2. Se tento perdoar, número 3. E se perdoa, número 4. Cibele, depois a gente responde, Tiago, senão eu vou cortar sobre o estudo aqui, tá? E aí, o resultado que teve apenas dessas 4 perguntas foi que resposta negativa teve em relação ao perdão, foi o grupo do controle. Resposta pior do que o grupo controle teve
quem só fazia o trabalho de musculação, de força. Resposta positiva, quem fazia aeróbio. E resposta melhor, a top, quem fazia pilates com yoga. Ou só pilates ou só yoga. No segundo estudo, né, foram com 50 pessoas, tá? 25 homens e 25 mulheres, e eles fizeram o mesmo grupo de controle, tá? Controle, força, aeróbio e quem fazia pilates. E aí eles criaram uma situação nesse grupo, né, onde todo mundo fazia, nesse caso de controle, eles falaram sobre nutrição, tá? Dividiram, falavam sobre nutrição. O grupo da força botava neguinho para fazer força. O grupo da aeróbio botava para caminhar na esteira. E o grupo de flexibilidade para fazer uma aula de pilates. E eles criaram uma situação bem estruturada que só quem estava na pesquisa que sabia. Até a pessoa que delegou as ações não sabia que ia ser atrasado 12 minutos, ou seja, estava marcado para todo mundo tal hora, e eles fizeram com que a pessoa responsável por dar a aula atrasasse 12 minutos, só que a pessoa também não sabia. E aí depois da aula que acabou, eles colocaram todo mundo num outro quartinho, né, e perguntaram em relação àquele atraso, né? Se as pessoas ficaram com raiva ou com não, né? No caso, se perdoaram o atraso ou não perdoaram. E mais uma vez, as respostas foram: grupo de controle teve uma resposta negativa. O de força teve uma resposta pior do que o grupo que só fez uma aula de nutrição. O grupo que fez aeróbio teve uma resposta positiva e o grupo de pilates teve a melhor resposta. Então, Vanessa, você está querendo falar que a gente tem que fazer pilates e não fazer nunca mais trabalho de musculação, trabalho de força? Não. O que eu estou querendo falar aqui é do equilíbrio da mente e do corpo, que a aula de pilates, ela também tem um trabalho do corpo, mas ela também trabalha, né, a mente. Já a musculação, o trabalho de musculação, a pessoa fez aquele trabalho forte e ninguém o relaxou. Então, cabe a nós, professores de educação física, a gente aprendeu na faculdade a voltar à calma, né? Então, tá faltando a gente fazer a volta à calma, tá faltando a gente voltar o aluno para o relaxamento, que nada mais é do que alongamento, técnica de respiração, que aí, se a gente faz só um trabalho de HIIT, um trabalho de força com a pessoa, ela já vai sair dali querendo matar alguém, né? Porque a adrenalina dela tá lá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abaixar a adrenalina. E aí, esse estudo fala muito sobre o perdão. Uhum. É muito interessante. Muito, adorei. Aposto que tu não sabia, né? Eu assim, já ouvi coisas semelhantes, mas isso é já um estudo mesmo, na prática, né? Você pegar seres humanos e avaliar, é muito bacana. Depois até você pode mandar para mim, que é muito bacana esse estudo aí. E é exatamente isso. E quando você falou da volta calma, menina, isso sempre eu coloquei nas minhas aulas, sempre. Eu trabalhei muito com crianças, já trabalhei em ONGs, resiliência, muito bem, Thiago, eu tô adorando você aí. E eu trabalhei em ONG, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa ONG, as meninas do trabalho, elas que montavam o horário fizeram uma pegadinha comigo. Então, elas sempre colocavam as crianças mais atentadas para estarem fazendo as atividades comigo, né? Para querer acabar. Foi aquela pegadinha, tipo assim, ela é caloura, né? Mas eu sempre entreguei a turma calma para elas. Sempre quando vinha uma turma agitada para mim, eu entregava a turma calma.
Eu não Que me ótimo. importava de perder parte do conteúdo para esperar a calma, o silêncio, porque eu sabia que o aprendizado ia ser muito maior. Quantas vezes eu fiz isso? A minha filha foi me educanda, então a bichinha penou comigo, né? Agora eu tô precisando fazer isso com o Fernando também. Porque é essencial, a gente não pode esquecer dessa base da educação física, né? Do aquecimento, desenvolvimento e volta à calma. A gente não pode esquecer dessa essência nossa, é o nosso trabalho. Lembrei agora da situação sobre a pandemia, né? Eu, sinceramente, quando eu conversei com você, antes de você conhecer o Sandor, eu estava com uma esperança muito maior dos nossos colegas. Acho que está faltando um pouco mais de união entre nós profissionais. Não tem que ter separação. Não tem que ficar um colega invejando o outro, né, nesse momento, querendo pegar aluno de outro. Não tem que existir isso. A gente precisa se unir. Nós somos importantes, sim. Nós estamos fazendo a diferença, sim. Quem não está conseguindo ir à academia está sofrendo, sim, né? E a gente tem que colocar, é o trabalho que a gente pode fazer, é a distância que a gente pode fazer, é videoaula que a gente tem que fazer, vamos fazer. Porque o mundo agora é a era digital. Quem não tiver nesse aspecto vai dançar, porque a gente não sabe quando que a gente vai conseguir voltar à aula presencial. Igual aqui, né, em Petrópolis, o comércio ia abrir segunda agora, vai abrir só na outra semana. A academia tá com a bandeira, se eu não me engano, amarela. Acho que é amarela. Ainda não tem data para voltar. E quando voltar também, a academia não vai ser aberta normalmente. Vão ser várias restrições. E a minha outra área, que é a área do handball, é a vermelha, é a última. É a última, não tem nem... Então, assim, eu ainda consigo trabalhar com handball, com vídeo, mas não é o jogo propriamente dito. Eu consigo fazer a parte técnica individual, né, para manter os alunos naquela situação ali de serem ativos, né, mas é diferente de eu trabalhar com o personal. O personal eu consigo trabalhar muito mais online do que um handball. Handball eu faço apenas exercícios sem bola. E já, no caso, com o personal, eu consigo fazer qualquer outra atividade. Porque aí eu só dependo da pessoa, né? Isso. E essa importância de você poder estar trabalhando com a saúde funcional, né? Porque aí você vai ajudar o seu aluno como um todo. Você vai estar tratando ele como ser humano, né? Arrancando o casaco aqui. Antes, né, os alunos estavam sendo tratados só como máquina, sei lá, de dinheiro, né? Eu não sei nem como pode diagnosticar, né? E tem muito isso do... Como é que chama? Da vaidade, né? Eu queria me matar aqui, você viu, né? Você viu que eu queria me matar muito mais colocando aí. A vaidade. Mas já a conversa tá boa que já esquentou, tá vendo? Isso aí. Então, a gente tem a oportunidade de poder estar lidando com seres humanos. Então, esse trabalho que você já está fazendo, você está tratando o ser humano como um todo, como ele merece ser tratado, né? Que é a nova era que você também trabalha muito, que não é só do pescoço para baixo. Isso, como o Thiago está falando, estética? Não é estética. A gente não trabalha só do pescoço para baixo. A gente tem que trabalhar mente também, a parte sistêmica integrada, porque a gente só prescrever atividade física e depois que a pessoa vai para casa, como é que ela dorme? Né? O que ela come, como ela está comendo, o que ela está assistindo, como é que está sendo o tempo dela, está sendo com conteúdo ou só com futilidade, coisas que está inflamando o corpo dela, porque o que a gente vê, a gente também inflama nosso corpo, né? Então a gente tem que ter cuidado com um monte de coisa. E assim, é mega importante
A gente fazer atividade? A gente aqui não está falando que a gente tem que esquecer de fazer atividade, não. É para fazer atividade, sim, mas assim, não podemos esquecer também que tem que ter um equilíbrio mente e corpo. Como eu, Vanessa, eu sempre fui de fazer atividade física. E eu, mega inflamada. Inflamada como assim? Como eu já falei, tomando 5 medicações, mas eu já estou no desmame de vou fazer um por vez e daqui a pouco eu vou parando com os outros, porque eu estou controlando a minha fisiologia. Não vai ser mais a medicação que vai controlar. Eu sou a minha fisiologia. Eu estou fazendo a minha farmácia interna através das pequenas ações. Isso. Até você podia convidar um nutricionista, a sua Nutri mesmo, para poder dar umas dicas de alimentação. Porque tem muitos alimentos que provocam essa inflamação também, né? A pessoa eu queria que ela estivesse assistindo. Ela não tá. Porque hoje eu fiz o convite a ela. Eu falei, Ana, vamos fazer uma live. Ela falou, ai, Vanessa, eu tenho que ainda ver essa coisa de live, ainda não me sinto confortável. Ela ainda não se sente confortável de fazer, mas eu fiz o convite para ela hoje. Eu falei, vamos falar, porque assim, a gente, igual até eu posso orientar o que a pessoa poderia escolher para comer, mas eu não posso prescrever uma dieta para ela porque eu não sou nutricionista. Ah, Vanessa, eu posso comer uma fruta ou um sanduíche de um fast food? Aí eu não preciso nem, né, a fruta, né? Mas assim, a gente não prescreve dieta, mas a gente pode orientar. E o importante é o Pilates, como ele através desses 2 estudos, como é que ele prova a importância do relaxamento num contexto de uma aula onde a gente faz atividade física, aquele contexto do relaxamento, né? Sim. Como é importante a gente ter a volta à calma. Sim. E quando eu estou tete a tete com o aluno, eu sempre dou prioridade à liberação miofascial. Porque, principalmente quando o aluno ainda está iniciante, ele coloca muita tensão na musculatura. Então, a liberação miofascial no Pilates, ela é essencial. Eu agora estou insistindo mais nesse relaxamento na parte final, que eu sei que, né, para fazer de tudo para que o aluno relaxe mesmo. Porque ainda mais as aulas que eu estou dando é o Mat Pilates, que é mais feito em solo. Né? Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Porque você trabalha com Pilates, mas você está dando live, da mesma situação, né? Mas você está trabalhando de uma forma com que não precise de aparelho, né? A sua aula. Às vezes eu utilizo algum acessório que as pessoas podem ter em casa, né? Mas eu tento fazer mesmo sem aparelho nenhum. Usando a força da gravidade, né? Quanto mais próximo do solo, mais ação da gravidade tem em cima da gente. Então, realmente não precisa de aparelho. E é mais puxado, porque o aparelho, quando a gente vai para o estúdio, o aparelho acaba facilitando alguns exercícios também. E o solo não, o solo tem que ser você. Eu até falo, gente, cada um respeitando o seu limite. Né? Eu procuro fazer os níveis mais avançados, mesmo eu também tendo as minhas limitações. Eu tenho que respeitar a minha genética, né? Porque a gente tem uma genética. Então, eu tenho as minhas limitações, mas eu tento fazer o mais avançado que eu posso fazer para servir de exemplo também. Mas eu sempre lembro o aluno, faça o que você consegue fazer. Né? Quantas repetições você consegue fazer, mas faça direito. Muitas vezes eu gosto de fazer até menos repetições para que essas repetições sejam mais bem feitas. A gente vê, depois quando quando você quer fazer em 40 segundos, chegou no 30, já não está bonito. Se você estiver fazendo uma prancha, seu abdômen já relaxou, né? Você já está botando tensão na coluna, na cervical, e não vai ser legal, vai virar uma lesão.
Então, eu prefiro que faça 10 segundos. Faça bonito, faça 10 segundos. Né? E aos pouquinhos, com a repetição, a gente conhece isso do exercício também. O exercício é prática. Então, vamos praticar. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica naquilo, em qualquer coisa. Né? Se eu quero cozinhar, eu vou virar chefe de cozinha se eu começar a cozinhar todos os dias, né? Para me praticar uma receita nova, me desafiar, né? A gente pode aprender qualquer coisa. Nós somos seres humanos e que usamos até muito pouco do nosso cérebro. Às vezes nem 10% do cérebro a gente usa. Então, a gente quer ser especialista de alguma coisa? Vamos ser especialista de saúde funcional, de pilates. Isso aí, Vamos estudar todos os dias, que é para a gente se tornar especialista nisso, né? Especialista é que estuda bem sobre aquilo. É aproveitar e não precisa a quarentena, né? Isso aí. E não precisa da pessoa se matar 3, 4 horas, né? Fazendo atividade física. Nessa saúde funcional, tá chegando gente do handball, gente da colônia com quem eu trabalhei. Tem um Barra Farhala, que é lá da Jordânia, que me segue do handball. Legal. Tem uma galera aí. Claudinha, que também joga handball, que a gente viajou para o Chile. Tá chegando uma galera legal aí. Só gente boa. Eu também quero falar com a Mayra. A Mayra é tia dos meus filhos. Ela tá fazendo a live de Pilates também, sempre me acompanhando. Ela já tinha falado ali em cima. Boa noite, Mayra. Não esqueci de você, não, hein? É que a gente vai falando, se a gente interromper para falar com todo mundo que chega aí, a gente perde o foco, né? E o importante, a Dani também que chegou aí também, é da certificação. O importante também é assim, a gente entender, igual eu estava falando, você não precisa fazer 3 horas de atividade física achando que isso vai resolver o seu problema, né? Então, é aquele equilíbrio de mente e o corpo. 1% todo dia. O que é 1% todo dia? Nós temos 1.440 minutos durante um dia. 1% de 1.440 dá 14 minutos, vira 40 segundos, vão 15 minutos. 15 minutos que você faça por dia, você já está tendo um grande benefício para o seu corpo. Né? E no método SAFE a gente trabalha com os 6 pilares. Quais são esses 6 pilares? Mente, né? Tudo que a gente fala relacionado à mente. Se a pessoa está dormindo, se não está, se ela está ansiosa, não está, se ela tem alguma dor, como é que está a gratidão dela, como é que está a garra. A garra é se ela tem algum propósito de vida, se ela perdoa. Isso é muito importante. O movimento é se a pessoa ela só fica sentada vendo televisão ou no celular, ou se ela é uma pessoa ativa, não é necessariamente se ela faz a atividade física, se ela é ativa durante o dia. Saudável, bebendo bastante dia, ou é só porcaria, você não prepara a sua comida, compra tudo pronto, tudo industrializado. Então, assim, ainda mais nessa época de pandemia, vamos todo mundo aprender a fazer o seu alimento, né? Cozinhar, sobre o sono, como eu já falei, né? Porque muita gente dorme, mas não tem uma qualidade de sono, e muitas vezes a pessoa é induzida, né, por um remédio para dormir e não tem qualidade de sono. É muito diferente você dormir e ter qualidade de sono. As técnicas de respiração, elas abaixam o nível de ansiedade e elas fazem você ter uma qualidade de sono, né? E o último, faltam 2. O propósito, né? Que é o propósito que você tem de vida, que eu me redescobri nessa época de pandemia, onde o meu propósito também é curar vidas, como eu estou curando a minha, e o ecossistema, que é a família, com quem você se relaciona, quais são as pessoas com quem você convive, são aquelas pessoas que te levam para frente ou são aquelas pessoas que te levam para trás? Então, até nisso a gente também tem que pensar.
Se você está com pessoas que te levam para frente, continua. Se você não está, desfaça, porque adoece. A companhia adoece. E, como eu estava falando, é 1% todo dia. Não precisa de muita coisa. Tem o ambiente nosso também, né? Que a gente já conversou muito isso, né? A nossa casa, né? De objetos que às vezes a gente não está usando, né? A organização da nossa casa. É importante. Coisa quebrada, né? A sua irmã, Rose, falar nisso, cadê a Rose que não está aí nos assistindo, hein? Menina, a Rose está sem celular. Ah, então tá explicado. Mas porque ela que passou essa informação pra gente, né? De retrato de gente que já foi para outro, já foi para outro plano, coisa quebrada, alguma coisa que você não usa mais, que tá ali. Então, isso tudo a gente tem que fazer o desapego, né? Sabe uma coisa também que às vezes as pessoas esquecem? Arrumar a cama. Né? Arrumar a cama tem a ver com nossos ciclos, né? Porque a gente na vida, a gente abre e encerra ciclos. Muitas coisas a gente não consegue caminhar, dar um passo à frente porque algum ciclo não foi fechado. Então a gente dormiu, tem essa qualidade da saúde funcional toda que você falou aí, de você ter uma noite bem dormida. Levantou, gratidão, novo dia, o sol nasceu, né? O sol nasce para todo mundo, mesmo quando está chovendo, se está dia, tem sol. Então arruma a cama, encerrou o ciclo, né? Aquelas coisas que ficaram para trás é do dia anterior que não existe mais. Então é agradecer o novo presente, né? Que a vida é um presente para gente. Então, e falar em arrumar a cama, eu, Vanessa, nessa minha reprogramação, na minha cura, comecei a arrumar minha cama, porque eu não arrumava. E aí incluí também, então meu filho tá catucando assim para ele, né? Que eu também coloquei ele para arrumar a cama, porque é isso que você falou. Começa por uma mudança desse simples hábito, arrumar a cama. Tanto que nós temos esse check-up online gratuito e quando a gente vai fazer a consulta com o aluno, eu pergunto: você arruma a sua cama? Se a pessoa não arruma, a primeira ação que ela vai fazer, que a gente reprograma a mente dela, é o arrumar a cama. É o arrumar a cama. Como é importante, um simples ato faz toda a diferença na sua vida. E o que você falou é tudo, né? Assim que você acordar, você agradecer, né? E antes de você dormir, você agradecer também por tudo que aconteceu no seu dia. A gratidão, ela e o perdão. A gente estava falando do perdão, né? E uma coisa assim que eu vivi na minha pele, como liberar o perdão, né? Há um tempo tentando liberar perdão e não conseguia, mas agora eu estou conseguindo. Mas por quê? Porque também tenho, através, como eu falei, eu me achei nesse método, né? Estou me curando, tenho trabalhado sobre, não é uma coisa assim difícil de fazer, mas não é fácil. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Criar, mais uma vez falando, é criar o hábito virtuoso. É todo dia, gratidão, todo dia fazer o perdão. O primeiro perdão que você tem que fazer é para você mesmo, para depois você fazer para o outro, né? E é o que a Claudinha falou, gratidão é sempre primordial. Porque assim, você libera para o universo coisas boas para virem. O professor Sérgio Tavares, que chegou aí, com quem eu fiz a live ontem também. Obrigado, Sérgio, por estar aí. É importante isso, a gente cultivar a gratidão, cultivar o perdão, ter novos hábitos. Para isso, temos nós aqui, personagens de seres humanos, onde a gente ajuda vocês com pequenas ações, através da reprogramação do estilo de vida. Nós não podemos esquecer de fazer
uma técnica de respiração, e o abdômen a vácuo, né? O abdômen a vácuo também vai começar nessa iniciozinho do dia, do arrumar a cama, gratidão e abdômen a vácuo, hein, gente? Olha que legal, isso é muito importante, porque você já bota logo o corpo já para liberar alguns hormônios essenciais para o dia, né? E o ideal é ser praticado assim que acorda mesmo, até por questões fisiológicas. Você pode praticar, né, ao longo do dia, mas o ideal, principalmente para iniciante, é logo ao acordar. Sibeli, rapidinho, esse aí que eu te falei, Barrafa é da Jordânia. Tudo bom? Tudo bem, que legal. Aí, Mayra. Barrafa da Jordânia, somos chique demais aqui, hein, gente? Tem maior galera do Handball, o Eduardo árbitro também, que chegou aí. É que tava falando, não deu para falar, ele também chegou aí. Ó, deixa eu ler aqui, da quiser. Cláudia. Isso aí, perdoar a nós mesmos sempre em primeiro lugar. E a gente tem que perdoar o outro e pedir perdão para o outro também, mesmo que o outro não perdoe, mas pelo menos a gente tirou aquilo de dentro da gente, né? Sim, é uma questão do amor próprio também, né? Que às vezes a gente quer amar o outro, mas a gente não está se amando, né? Se eu estou somatizando doenças no meu corpo, principalmente, né, relativo à depressão, né, à ansiedade, eu não estou cuidando de mim, eu estou esquecendo de mim. Eu não sei o que é o amor. Só está cuidando daqui para baixo, né? E às vezes nem daqui para baixo. Se ama, o amor, ele é transferido, ele vem da gente para o outro. Né? Então, esse que você falou do perdoar o outro, mesmo que ele não te perdoe, está limpo em você. E uma hora, esse perdão que você praticou pelo outro, no momento dele, porque cada ser, ele tem uma jornada a se cumprir. No momento dele, isso vai estar ali, vai virar energia e vai ser muito fácil para ver o perdão mútuo, né? Queria fazer, então, uma técnica de respiração aqui com todo mundo que está nos assistindo, tá? Vou me preparar também aqui. Só não pode ninguém dormir, mas vai dar uma relaxada. É uma técnica super simples, onde a gente vai encher o peito de ar em 4 segundos, segura em 2, solta em 6 e segura em 2. A gente vai fazer umas 5 respirações. Vamos lá, ó. Se vier pensamento, deixa, acolhe e volta para a contagem. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, segura 2, solta em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segura 2. Isso, gente, é neurociência. A gente está falando aqui de uma coisa comprovada cientificamente, onde a gente trabalha o córtex neofrontal, onde a gente não produz o cortisol, porque quando a gente está estressado, né, a gente produz cortisol, vai lá para o nosso rim, e é onde a gente libera para a corrente sanguínea, onde a gente aumenta a frequência,
onde a gente tem vários tipos de malefícios para o nosso corpo. E quando a gente faz essa técnica de respiração, a gente não diminui esses níveis de cortisol no nosso sangue, trazendo essa tranquilidade, a baixa frequência cardíaca, aonde a gente não inflama nosso corpo. Isso é uma técnica que a gente pode fazer diariamente, mas lógico, isso não impede a gente de se estressar, porque os estresses, eles vêm, são diários. Só que assim, a gente fazendo essa técnica diariamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o nosso estresse não tenha uma curva tão alta. E o mais importante da técnica de respiração é a resiliência, que o Tiago falou no início, é a volta. Vai fazer com que a gente volte ao estado de equilíbrio mais rápido. Porque estresse, quem é que não tem? Todo mundo tem. E não é um, diariamente são inúmeros. Ainda mais nessa época de pandemia, onde os casos de ansiedade e de depressão estão a mais por causa do confinamento. Então, fazendo essa técnica de respiração, você traz você para o movimento, para o momento presente, para a consciência. Por isso que quando você estiver fazendo, tenta fixar na contagem das repetições da respiração. Se o pensamento vagar, porque é normal, vai lá para longe, traz ele de volta, sem problema. E aí começa a contagem de novo, porque isso está te trazendo para o momento presente, porque ansiedade é futuro e depressão é passado. E essa técnica de respiração a gente está trabalhando, ó, córtex neofrontal. E quando a gente está com ansiedade alta, a nossa amígdala, que é a parte interna do cérebro, está inchada e a gente só trabalha a parte primitiva do nosso cérebro, que é de fuga e luta. Então, gente, é excelente o resultado, o custo-benefício e o resultado, né? Não tem nem... o celular nem pega o tamanho do resultado, que tem essa coisa simples de se fazer. Nossa, maravilhoso todas essas dicas, né? E vamos colocar em prática, porque realmente o que importa é o momento presente, né? Sim. Esse exercício de abdominal também vai nos trazer para esse momento presente. Eu quero mostrar para vocês a barriga da minha segunda gestação. Ó, eu estava com 7 meses. 7 meses de gestação. Quando eu estava com 9 meses, as minhas amigas diziam que meu filho estava em pé na barriga. Só para mostrar para vocês. Que aí esses exercícios ajudaram a voltar meu abdômen. Tem um conjunto de coisas, a gente sabe que tem alimentação. Vão ter outros exercícios físicos, mas o abdômen a vácuo, ele ajuda, principalmente nessa parte estética, né? Ele é conhecido também como LPF e abdominal hipopressivo. A gente tem também no yoga, que é Uddiyana Bandha, né? Que é muito interessante. Depois, se vocês quiserem pesquisar, cada um deles tem ótimos vídeos explicando que são muito bacanas. Além dessa parte estética, o abdominal a vácuo, ele ajuda a gente a organizar os nossos órgãos internos, principalmente as nossas vísceras. Então, ele vai ajudar no fluxo intestinal, né? Quem tem problema de intestino preso, ele vai ajudar a soltar mais essa parte do intestino, a organizar os órgãos, principalmente a postura, porque a gente faz também uma elevação torácica, né, e uma organização da coluna. Então, essa prática, se a gente puder fazer, principalmente ao acordar, né, eu vou passar uma sériezinha, pode começar com 5 séries e depois, posteriormente, passar a praticar 10 séries. Pode fazer de manhã, depois que a gente tiver com uma prática mais legal, pode estar fazendo em outros horários também. De preferência, com a barriga vazia, tá, gente? Porque quando a gente come, principalmente uma feijoada, vai fazer um exercício desse, vai dar um desconforto. Eu tô de top e de short, desculpa, eu não queria fazer nudes, né? Mas é porque para fazer uma demonstração maior, para vocês verem como é que é, principalmente que é o movimento de sucção, para que vocês consigam visualizar bem. Eu vou tirar agora o fone, de repente vai dar um pouquinho de eco para poder mostrar em pé.
tá? Uhum. E o músculo que a gente trabalha é o transverso do abdômen, né? Que eu até botei uma fotinha aqui para a gente poder estar visualizando, ó. Uhum. E até quando a gente for falar com os nossos alunos, em vez de falar assim, contrai o reto do abdômen, fala assim, contrai o transverso do abdômen, que é a porção mais interna. E a gente vai ter a ajuda do diafragma também. O diafragma é que ajuda a esvaziar os pulmões, os órgãos entrar para o abdômen também colar o umbigo nas costas, aquele famosinho umbigo nas costas. Aham. O profissional de educação física e de dança também adora utilizar. Então, eu vou ficar de pé, fiquem aí comigo também. Ouvindo aí. Tá ouvindo? Vai. Beleza. Sim. Vou Estamos virar sim. para cá. Deixa eu ver como é que eu tô também. Só uma demonstração para a gente. Aham. Ó, tem que colocar as costelas à mostra. Ó. De maneira até que você coloque as mãos lá na sua costela. Claro que Perfeito. inicialmente as pessoas não vão conseguir fazer, né? Eu vou mostrar, eu vou até mudar o telefone aqui para baixo, porque o primeiro, que é mais fácil para a gente poder estar fazendo, é deitado. Né? Eu estar Deixa eu ver. deitada? Eu vou mostrar assim, porque aí deitado, o abdômen vem e cola mais nas costas. Então você vai soltar ar, começa soltando ar. Depois que vai soltando, pega aí o transverso do abdômen e termina de soltar o ar dos pulmões. Quando vê que o ar todo saiu, aí que você puxa para dentro. E tenta Olha ficar como é que fica. E tenta ficar o máximo que conseguir. Agora preste atenção para vocês poderem ver. Solta. Dá até aquela relaxada do abdômen soltando. Sentiu que saiu todo? Manda ele para dentro. E como é que ficam as pernas, Sibeli? Elas ficam no chão esticadas ou eu fico sempre flexionada? Sempre flexionada? Joelho sempre flexionado. Tá? Beleza? Tá. Então, a gente faz esse movimento 5 vezes, né? Depois que fez esses 5 movimentos, né? Quando for das próximas semanas, você já pode fazer 10, né? Esse é o nível ainda iniciante. Para o nível já intermediário, é a gente sentado na cadeira. Aí a gente senta e também faz essa sucção, né, do abdômen com as mãos posicionadas. Aqui tá ruim para eu poder mostrar, visualizar. Agora dá para ver. É porque o celular não vai baixar, eu acho. Eu preciso que ele fique mais baixo. Aí também, até para meditação, né, para começar com essa respiração que Vanessa ensinou, quando a gente está com os pés posicionados no chão para respiração, para meditação, é ótimo, né, que a gente aterra ali para... O Eduardo está perguntando, segura por quanto tempo? O máximo que conseguir, tá? Então vai segurar, vamos supor que você inicialmente começa 10 segundos. Então você segura, faz a sucção, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois solta. Nesse soltar, você pode também ir soltando e movimentando a barriga assim, ó. Que aí você vai jogando o abdômen para fora e dando uma relaxada, porque dá uma tensão. É muito interessante esse abdominal. Oi? É muito interessante. Quando você me mostrou, eu falei, gente, muito interessante. Tinha um bebê desse tamanho na minha barriga, tá vendo? E eu tenho 39 anos, né? A Vanessa me falou a idade dela. Eu tenho 39 anos. E às vezes as mulheres falam, depois que você tem filho, o corpo não volta. Volta sim, tá, gente? Aí, beleza. Só fazer tudo direitinho que volta com a alimentação, com tudo.
né? Esse ainda é o nível Sibeli, faltam intermediário. 20 segundos para acabar. E a gente tem o nível avançado, Vão cortar, gente, Que 10 segundos. é em pé, com a mão na cabeça. Aí joga o abdômen também. Aguentou e depois solta, tá? Eu vou Sibeli, estar vão fazendo cortar. A gente